Bom dia a todos. Todos bem? Sejam muito bem-vindos. Domingo. Espero que a gente possa conversar um pouquinho sobre Jesus, sobre o Espiritismo, sobre nós mesmos. Entender um pouquinho mais dos caminhos que podem ser seguidos. Tem caminho com mais dor, tem caminho com menos dor. E o Espiritismo com Jesus é um caminho que foi proposto com menos dor. É um caminho onde um irmão mais velho vem, que é Jesus, e fala: olha, segue esse caminho, vem por aqui. Não é que não vai ter dor, porque é um mundo ainda onde a gente precisa passar alguns percalços, mas é um caminho que vai te levar para o lugar certo. Foi a proposta de Jesus e é a proposta, uma das propostas do Espiritismo. E no domingo nós estamos seguindo o livro da Joana, do Divaldo, Mundo Regenerado, hoje no capítulo 14. O nosso palestrante veio de longe hoje, mais uma vez, é o Hércules Romano, veio de Rondônia. Meu convite era para ser a minha palestra hoje, sempre que ele está aqui me visitando, é meu padrasto, junto com a minha mãe, eu cedo a oportunidade de ele falar com a gente. Então vamos ouvir. Antes eu vou fazer uma prece de 2 minutos, combinado? Vamos lá? Então que Jesus, que é nosso mestre, é nosso irmão, é nosso guia, que Ele possa nos acalmar, nos tranquilizar, olhar pela gente neste momento, para que possamos entender melhor, absorver melhor, tanto os ensinamentos, quanto as bênçãos, quanto a energia do lugar, e assim também que possamos irradiar, emanar, por onde formos hoje e durante toda a semana. Que Jesus, que Deus nos abençoe, que Jesus fique conosco. Obrigado. Hércules, por favor. Um bom dia a todos. Que Jesus, mais uma vez, nos abençoe e ampare. E desde já agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Da última vez foi muito prazeroso para mim, me senti muito bem, muito feliz. E no novo convite, coincidentemente, na minha viagem, mais uma vez seria a palestra dele, né? Então, vamos aproveitar. Esse livro da Joana, Mundo Regenerado, nos apresenta uma série de temas relacionados a esse tema tão presente, principalmente entre nós, os espíritas, que é a transição planetária, porque estamos indo na direção de um mundo, de um momento onde a Terra passará essa condição de mundo regenerador, ou mundo regenerado, ou mundo de regeneração. Vamos encontrar várias maneiras de dizer essa expressão. E nos convites que Joana de Ângeles nos faz a reflexão em torno desse tema, ela sempre nos apresenta pontos, não é? O capítulo de hoje trata da vida atuante, e a Joana de Ângeles abre o capítulo nos convidando a participarmos de uma forma atuante desse grande processo que está em curso, não é? Que nós sejamos ativos na construção da ordem e do bem, que ela diz serem as bases para o processo, para o mundo no qual a humanidade feliz habitará. Ou seja, o mundo que todos nós desejamos, aguardamos, esperamos, um mundo melhor, um mundo mais feliz ou menos infeliz, um mundo de felicidade,
requisita mudanças para que esse progresso aconteça. Então, ela nos lembra, de maneira geral no livro, que não vai haver uma mudança abrupta. Quando se falava dessa transição no passado, alguns achavam que seria muito rápida. Isso não vai acontecer por um motivo simples. Na codificação kardeciana ou kardeciana, fica claro que a lei principal que nos rege a vida é a grande lei de evolução, a grande lei de progresso. Isso vai estar lá no livro terceiro, na parte terceira do livro dos Espíritos, nas chamadas leis morais. Ali os Espíritos procuram nos mostrar que nada, absolutamente nada regride. Na criação, tudo está em aprimoramento, em evolução constante. Tudo está progredindo, de tal maneira que não há nada, não há maneira de regredir. Isso seria ir contra essa lei, e essa lei não pode ser. Mesmo quando nós pensamos que estamos estagnados e parece que nós paramos o progresso, ainda assim o progresso está acontecendo. É que é difícil percebermos o progresso na sua linha geral ocorrendo, porque ele ocorre em vários níveis. Kardec vai desenvolver isso muito bem no livro A Gênese, quando trata principalmente deste momento que estamos vivendo. Lá no capítulo 18, quando ele fala dos sinais dos tempos, e vai falar da geração nova. Ele vai trazer um condensado, um resumo que ele recebeu por meio de várias mensagens mediúnicas falando acerca disso. E ali nesse resumo, nos vários pontos que ele desenvolve, ele deixa claro, ele repisa que o mundo, o universo, o planeta Terra, a humanidade e cada indivíduo estão num constante processo de transformação e que isso ocorre em ciclos. Há um processo muitas vezes mais acentuado, depois há um processo de estabilização, de consolidação das transformações, não é um avanço numa linha reta, é um processo de subida, consolidação, não tem descida. A gente fala ciclo, parece que você vai descer, não tem, é só da energia, depois você faz um movimento novo e assim você vai em pequenas subidas. É mais ou menos como os pássaros fazem. Você já viu alguns pássaros que não batem as asas e que entretanto vão ascendendo? Eles voam geralmente em movimentos circulares. Eles fazem isso porque eles vão aproveitando as correntes de ar. Se ele tentar subir de uma vez sem bater asa, ele não consegue. Então ele usa as próprias correntes para poder fazer essa ascensão. Kardec então nos chama a atenção para o fato de que nós devemos entender que não é só agora que está ocorrendo a transição. Já ocorreram várias transições, inclusive quando nós deixamos de ser um mundo primitivo para ser um mundo de expiação e provas. A gente fala mundo de expiação e provas, mas esquece que ele já é um avanço em relação ao mundo primitivo. E em termos locais, regionais, ou em pequenas áreas, em pequenos grupos, esse processo de transformações mais intensas também ocorreu. Por exemplo, quando ocorreu a Renascença na Europa, aqui nós, nas Américas, estávamos vivendo quase uma vida de homens primitivos, com alguns pontos devido já à colonização. Mas os seres na África sequer sabiam da explosão de conhecimentos e transformação que estava ocorrendo na Europa, que desembocou na nossa era moderna. Então, não foi uma coisa que explodiu no mundo todo. Estava ocorrendo em locais isolados. Quando ocorreu lá nas eras antigas, a grande explosão de conhecimento entre os Vedas, isso muito antes de nós
ocidentais. Quando eu digo nós ocidentais, não quer dizer que nós somos ocidentais sempre. Talvez nós já sejamos lá da Índia, dessa época, não é? Então, as regiões vão tendo seus momentos, mas Kardec chama a atenção que esse momento é geral, é para todo mundo, é para o planeta como um todo, e ele obedece uma programação que vem de longa data. Ele não está acontecendo à toa ou de improviso, não é? Mesmo Jesus, que nós sabemos, também teve a sua vinda prevista. Ele não veio naquele momento porque estava previsto. Ele veio naquele momento porque seria naquele momento que a sua vinda seria melhor aproveitada. Então foi previsto porque os que já cresceram muito são capazes de ver. Se eu pegar uma criança hoje, com comportamentos de 3 anos de idade, eu sei que quando ela atingir 13 anos de idade, ela vai ter outro comportamento. E quando ela tiver 20, ela vai ter outro. Se eu quero falar com um ser, um indivíduo, coisas que só vai entender quando ele tiver 20, eu não posso falar com ele quando ele tiver 2. Às vezes os pais têm que aguardar o momento de maturação de seus filhos para falar com ele de uma forma direta. Então ele tem que falar com cada um na linguagem que cada um é capaz de receber. Jesus, de maneira geral, dizia aos seus discípulos, né, mais tarde apóstolos, que eles deveriam saber dosar o conhecimento, saber dosar como falar. Então ele dizia que não adiantava jogar pérolas aos porcos. Ou seja, não adianta você oferecer demais para quem não é capaz de receber. Se Jesus tivesse vindo 1000 anos antes, a sua mensagem não teria prosperado como prosperou. Ele tinha que vir naquele momento, quando a conjuntura do mundo era favorável. Por isso ele previu que, apesar dele ter vindo no momento certo, ocorreriam ainda, em função do mundo como era, as naturais, consequentes alterações e enfraquecimento da sua mensagem. Então ele diz, olha, eu estou plantando a semente, estou criando as bases, mas vai ser preciso que no futuro um outro venha para recuperar o que eu disse, para resgatar a originalidade do que eu disse e para dar maior amplitude. Porque hoje eu não posso falar mais, por isso eu falo por meio de parábolas, mas virá o dia em que será falado diretamente, sem alegorias. Isso acontece quando a doutrina chega, a doutrina espírita. Mas para a doutrina espírita chegar, foi preciso que houvesse todo um progresso, uma transformação na área do conhecimento humano por meio da renascença, que culminou no iluminismo, quando a ciência moderna se desenvolve de tal maneira que consegue romper e estabelecer um confronto com a doutrina da fé cega, que até então dominava o mundo ocidental. Por quê? Porque a doutrina espírita se apresenta como sendo a portadora e aquela que propõe a fé iluminada, não a fé cega, a fé que pensa, a fé que raciocina, não a fé que crê, mas a fé que sabe. Por isso a doutrina espírita nos propõe essa fé raciocinada. É preciso que nós então aceitemos as informações e as verdades, mas não porque cremos em quem nos fala, mas porque entendemos o que nos é dito e, entendendo, aceitamos. É uma questão de crer por saber e não crer por apenas acreditar, né? Nesse sentido, Kardec nos explicou que a doutrina espírita chegou no mundo no seu momento certo. Se ela tivesse vindo 200 anos antes, ela não tinha conseguido prosperar. Ela tinha morrido na fonte. Tinha sido como uma planta que a gente bota no jardim, planta ela num dia de sol muito quente, a gente transplanta ela, ela está fraca naquele momento e com sol muito quente ela não consegue ter o vício. Então é preciso que você a proteja para que ela crie raízes. A doutrina espírita chegou no seu momento. E ele diz que este marco é a caracterização, a consolidação do início do grande processo de transição que estamos vivendo. Por isso ele fala nesse capítulo 18 dos sinais dos tempos. E ele assevera que por ser um movimento global,
vai provocar abalos, porque não há mudança profunda e considerável sem confronto das ideias velhas. O que está estabelecido não cede espaço sem que haja esse confronto. Quando eu digo confronto, não estou dizendo guerra, não estou dizendo confronto de ideias, de posições. Isso vale para o mundo todo. Mas o que a gente não consegue às vezes enxergar na fala de Kardec é que isso vale para nós. As ideias novas não vão germinar, não vão crescer e não vão se consolidar em nós sem confronto. Emmanuel, em uma lição que agora não me recordo em qual dos livros dele está, um daqueles livrinhos como Via de Luz, se eu não me engano é em Fonte Viva, mas se eu não me lembro o número da lição, ele usa uma expressão que assim foi muito importante para mim, para eu entender todo esse processo meu mesmo, né? Ele diz assim: diante dos anseios de luz pesam milênios de trevas. Ou seja, nós já somos aqueles que compreendemos o que queremos, já estamos cansados desse processo velho, já desejamos o novo, já entendemos o reino de Deus proposto por Jesus em bases novas, sem necessitar dos dogmas impostos, da confiança cega naquilo que nos é dito, mas por compreender que o reino de Deus, anunciado por Jesus, não é deste mundo, no sentido de que, como o próprio mestre disse, ainda não é deste mundo, porque ainda não está no coração dos homens. Então, nós entendemos isso, já desejamos isso. Eu vou fazer uma pergunta bobinha aqui para vocês, não quero que ninguém responda, mas cada um reflita aqui. Quem é aqui que quer ser feliz? Eu vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui acha que o amor é o melhor caminho? Terceira pergunta: quem aqui gostaria de amar sempre, o tempo todo, incondicionalmente? Agora eu vou fazer a pergunta mais dura. Quem aqui ama o tempo todo, incondicionalmente? Se nós já sabemos que o amor é bom, se já nos sentimos bem quando amamos, se queremos amar assim o tempo todo, por que não amamos? Alguém nos obriga a não amar? Nós somos proibidos de amar? Somos proibidos de ser bons? Alguém está nos impedindo de sermos éticos, de sermos justos? Alguém está nos impedindo de sermos contrários, de acabarmos em nós com as raízes do ódio? Não, pelo contrário. Tem um ditado que eu vou brincar com vocês aqui agora, por favor, me perdoem se parecer que eu avancei. Não tem um ditado que diz assim que para cima todo santo ajuda? Não, perdão, para baixo todo santo ajuda? Eu há muito tempo mudei esse ditado. Eu digo, olha, o santo só ajuda para cima, porque para baixo todo diabo empurra. O santo não ajuda para ir para baixo, de forma nenhuma. E os espíritos obsessores que frequentemente vêm em nossas reuniões mediúnicas dizem: mas eu não preciso fazer muita força para atrapalhar ele, não. Às vezes eu não boto nem a mão. Ele se esparrama sozinho. Quando ele está resistindo um pouquinho, eu dou um empurrãozinho. Ou seja, a gente se embaralha sozinho. Os nossos obsessores não têm tanto trabalho para nos obsediar, não. Os nossos inimigos não têm tanto trabalho para nos prejudicar, porque nós já fazemos isso com frequência. Então, o que Joana de Ângeles está nos propondo na abertura dessa lição? Que trabalhemos de uma forma atuante, o tempo todo, pela construção da ordem e do bem, que são as bases do mundo feliz, é nos dizer que nós podemos e devemos ajudar na construção desse mundo novo, desse
mundo regenerador, ou regenerado, ou de regeneração. Que quem puder influenciar o mundo todo, influencie. Quem puder influenciar numa região menor, influencie. Se você só pode influenciar na sua micro-realidade, influencie. Mas para que você possa promover a transformação do mundo, ainda de expiação em provas, muito embora em transição, com elementos já da regeneração, firmemente no mundo regenerador, é preciso que haja uma mudança, como Kardec disse. E essa mudança não vai vir sem reação. Quando nós, em alguns ambientes de trabalho, muitas vezes, assumimos uma postura conciliadora, ou de perdão, ou de esquecimento das ofensas, do que é que nós somos chamados? De bobos, de tolos. Ser bom num mundo como o nosso é ser tolo. Às vezes até covardes. Alguns acham que porque nós não queremos o conflito e o confronto, nós somos covardes, que nos escondemos embaixo do manto de Jesus. Quantas vezes eu já vi pessoas boas sendo acusadas disso? Então a gente tem que refletir e pensar nas mensagens que os amigos espirituais têm nos dado, e são muitas, né? Desde Kardec principalmente para cá. Na obra de Kardec nós vamos encontrar muita coisa. Você vai encontrar em obras póstumas, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, mesmo no Céu e Inferno, né? No livro da mediunidade você vai encontrar isso diluído nas várias orientações de como lidarmos com o mundo espiritual. Por quê? Por que é importante ter o conhecimento de como lidarmos com o mundo espiritual? Porque a transição planetária não é só para nós encarnados, é para o mundo todo, nas duas dimensões. E como Kardec disse, se a mudança vai provocar reações, vocês acham que está acontecendo o que na dimensão espiritual? Vocês acham que eles estão caladinhos lá, aceitando numa boa a notícia de que boa parte deles está indo embora e que outros ainda vão? Não. A gente aqui está meio adormecido, meio levando a vida, distraídos, mas eles não. Eles têm consciência de que estão desencarnados, a grande maioria sabem, como diria numa linguagem hoje, que o bicho está pegando, e que o tempo está acabando. Então eles vão fazer o possível para que isso não ocorra. Eles estão usando todos os recursos. Temos notícias aí, Valdo Franco, há alguns anos, já trouxe notícias de movimentos orquestrados por espíritos que se colocam como adversários do Cristo, porque são contras do grande projeto. Aí você pensa que eles só são contra Jesus. Não, eles não querem é que o mundo mude, porque eles não estão prontos a fazer o confronto consigo mesmo para provocar a sua mudança, porque mudar é difícil. Mudar exige esforço, exige autoencontro, e às vezes nós não queremos encontrar conosco. Nós queremos virar a página e esquecer. Nesse sentido, é preciso entender, como Joana diz nesse capítulo, que a nossa vida nesse mundo não é obra de um capricho, do acaso. Nós estamos aqui dentro de uma programação nossa. Assim como o mundo todo tem uma programação e grandes grupos têm suas programações, nós indivíduos também temos as nossas. Programação essa que se ajusta à grande programação que nos rege a vida. Qual é a programação que eu disse no começo? O nosso progredir constante. Esse é o objetivo de estarmos aqui. Nós estamos aqui para nos tornarmos melhores, para sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra do Divaldo, eu fiquei pensando, já nunca pensei nisso, cara. Uma pensada. Ele estava contando a história lá dos babilônios, né? Gosto de contar essa história de um trabalhador espírita que tinha sido um grande rei, um grande imperador da Babilônia, que tinha mania de furar os olhos dos seus. Ele que inventou o bidete,
né? A lança com duas pontas para furar os olhos de uma vez só. E ele, depois conscientizado disso, pede ajuda para recuperar todos aqueles que ele feriu e magoou, que estavam prisioneiros do ódio contra ele ainda, e alguns ele conseguiu fazer o Divaldo receber lá como filhos, né? E ele conta a história de um que ele gostava de matar. Ele tinha prazer em matar. Diz que o grande objetivo dele era não matar ninguém. Aí contou a história de um outro que também tinha, não me lembro agora, estou fazendo uma pequena mistura, mas o objetivo da notícia é o seguinte: o espírito encarnou com o objetivo de não matar ninguém. Esse era o objetivo dele, ele só matou um. Mas como ele queria ter matado muitos, foi considerado uma vitória. Olha só que legal. Errar menos do que provavelmente ele erraria, já foi uma vitória para ele. Na próxima, provavelmente, ele não iria matar ninguém. Porque ele passou a vida toda dele lutando contra o instinto dele de matar. Certa vez, numa reunião mediúnica, um amigo espiritual veio, trouxe uma mensagem, como, aliás, vocês que também trabalham em reuniões mediúnicas devem ter recebido essas notícias. Eles vêm primeiro, assim, eles nos fazem um elogio módico, né? Um aconchego ali, muito bem, parabéns, vocês estão indo muito bem, trabalhando, se esforçando, estamos felizes, né? Aí primeiro ele faz um introito, elogio, depois, entretanto, quando vem o entretanto, se prepara que vem a notícia ruim. Aí dá um puxão de orelha. E aí o espírito amigo disse duas coisas que me chamaram a atenção e que eu gravei. Ele diz assim: vocês estão indo muito bem, entretanto, o sofrimento que vos atinge quase sempre não era necessário. Ele diz assim: quando a dor vos procura, nós, quer dizer, os que estão no mundo espiritual, numa posição melhor, ficamos felizes e aplaudimos, porque se a dor vos procura, é porque a lei entende que estão maduros para vivenciar a experiência necessária ao seu aprimoramento. Mas todas as vezes que vocês procuram a dor, nós sofremos e choramos, porque essa dor não era necessária ao seu aprimoramento. É que cada um agora reflita, né? A mensagem foi essa: a dor que está na sua vida veio em busca de você ou foi você que a procurou? Joana de Ângeles, nesse tópico, nesse capítulo da vida atuante, fala da dor. E diz que como nós não estamos encarnados aqui à toa, por um capricho da vida, mas com um grande objetivo de evoluirmos, então que a gente tem que olhar tudo que nos ocorre dentro desse prisma. Tudo que nos ocorre, de bom que nos agrada ou de ruim que nos desagrada, tudo está de acordo com a lei. E a lei de progresso, no seu aspecto, digamos, mais científico, que alguns gostam de dizer assim, é a lei de causa e efeito também. Ou seja, nada ocorre sem que tenha tido uma causa. Tudo é causa e efeito. Nada ocorre em nossas vidas de graça, por acaso. Não existe o acaso. Porque se nós admitirmos o acaso, Deus não é onipotente, onipresente, onisciente. E não é soberanamente justo e bom. Isso quer dizer que Deus sabe tudo, está em tudo, pode tudo e só permite o que está de acordo com a sua grande lei de amor, de justiça e de caridade, visando ao progresso, que é a grande meta da sua criação, já que Deus nos criou simples e ignorantes para evoluirmos continuamente até alcançarmos a plenitude da consciência e nesse instante podermos dizer como Jesus que somos como um com Ele. Esse é o objetivo. Jesus não tem nada de melhor da gente, essencialmente falando. Ele só tem mais tempo de jornada. Já chegou aonde nós um dia, não sei quando, chegaremos. Mas o que importa não é estarmos lá. O que importa é como nós seguimos o caminho. Porque se eu depender de só ser feliz quando chegar lá, eu vou viver muito tempo infeliz.
A felicidade não está em estar no ponto final, mas em seguir o caminho da sua melhor maneira. Porque a felicidade para mim é muito diferente da felicidade por Jesus. Eu não sou capaz de compreender o que me faz feliz ainda, menos ainda de viver. Mas eu já tenho uma capacidade de ser feliz no momento em que estou. E preciso saber se essa felicidade é real ou é ilusória. Muitas vezes nós confundimos algumas alegrias, algumas excitações na vida com felicidade. E na verdade o que parece ser a nossa felicidade é a nossa grande prisão de sofrimento. Não cabe aqui, o tema é muito vasto, mas os Espíritos nos esclarecem isso, que às vezes por alguns momentos de alegria confundida com felicidade, nós criamos um tempo muito longo de dor e de sofrimento. Então Joana, nos falando da dor, nos diz: não encaremos a dor, as provas, como sendo obstáculos, como sendo castigos, mas encaremos como sendo as lições, os processos necessários ao nosso aprimoramento. Eu não sei aqui quem já teve a oportunidade de estudar, quando em matemática, cálculo integral. É um troço muito provocante, mas muito complicado. Às vezes uma prova de cálculo integral vinha só assim, uma questão. Então tá fácil. Uma questão, você fica 1h30, 2, para tentar resolver. Se no meio do caminho, você, em vez de colocar A menos B, você colocar A mais B, todo o seu resultado está perdido. 1h30 de trabalho perdido, porque você trocou um sinal de menos por um sinal de mais. No concurso que eu fiz, eu perdi 1 hora de trabalho numa questão de contabilidade, porque eu tinha feito uma subtração quando era para fazer uma adição. E eu não conseguia achar o meu. Como é que você vai achar um sinal? Eu tive que apagar tudo e começar do zero. Porque nem para chutar dava, porque o resultado era tão fora de propósito que não cabia em nenhuma das 4 opções, não dava nem para chutar. Então a vida às vezes é assim, a gente se confunde, a gente pensa que uma coisa é uma e ela é uma outra. Então dizem que o mais importante é nós analisarmos os eventos de nossas vidas pela consequência dele. Às vezes nós não conseguimos identificar a causa, mas podemos ver a consequência. Certa vez me perguntaram, no momento em que a gente tem a oportunidade de perguntar sobre as expiações, né? A pessoa queria saber das expiações, saber se estava em expiação ou não, se aquilo que ela estava passando era uma expiação ou prova. Eu dei aquela explicação clássica que todo mundo já conhece, que toda expiação também é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, né? E procurei mostrar na resposta que a expiação é muito vista por nós, mesmo nós espíritas, com um teor de castigo e de punição. E na verdade, um dos significados da palavra expiação é expurgo. Purgar é purificar. Então a expiação, na verdade, é uma experiência mais grave que está relacionada a um purgar, a um purificar. Quem aqui das antigas, hoje em dia não tem mais isso, todo mundo tem um negocinho, já vai no médico, mas uma da antiga se lembra quando você tinha que espremer o tumor. Vocês lembram que tinha que tirar o tal do carnegão, que era aquele núcleo duro? Minha avó dizia, não adianta espremer e não tirar o carnegão. E o carnegão é que era o problema, porque quando você espremia saía o líquido. Mas o carnegão era grosso e o buraquinho era pequeno. Quando você espremia para sair o carnegão, tinha que rasgar a pele que estava hipersensível. E todo mundo meio que parava ali. Se não tirar o carnegão, vai nascer em outro lugar. Era dito e feito. Por quê? Porque o elemento metástico, né, que provocaria uma metástase, não uma metástase no sentido do câncer, mas iria se espalhar pelo corpo. O corpo não conseguiria combater aquilo, então você tinha que expulsar. Então, às vezes, o tumor que surgia hoje era um tumor mal resolvido de alguns meses atrás, ou mesmo 2 meses atrás.
Se você tivesse esquecido que tinha tido um tumor, que você não tirou o carnegão, você ia ficar meio triste de ver o tumor nascendo em você. E não perceberia que só foi porque você não teve a oportunidade de expurgar. Quando uma ferida, um tumor começava a vazar, qual era o termo que a gente utilizava? Ele está purgando. Quando a gente toma um remédio para expulsar as vermes, como é o nome do remédio? Purgante. Então, purgar é expurgar, é botar para fora. Então, a expiação é uma experiência ainda que dolorosa, mas que nos oportuniza nos purgarmos de conteúdos. E por que a diferença entre expiação e prova? É porque a prova é como um aluno que vai na escola e faz um teste para saber se aprendeu as lições daquele mês. A expiação é o aluno que passou o ano todo gazetando, pulando o muro para soltar papagaio, perdeu as provas finais, e nas férias, quando está todo mundo soltando papagaio, ele não pode ir porque ele tem que ir para a escola fazer as aulas de recuperação. Não sei nem se existe mais isso hoje em dia. Isso era um castigo tão grande. E aí ele tinha que fazer a prova de recuperação. Ele tinha que fazer a prova nos mesmos pontos, alguns que ele tinha ido bem, mas ele tinha que fazer de novo. E o pior que ele podia ir agora, mal. Mas eu já passei por isso. Você tem que a prova de recuperação é para o ano todo, não é só para o ponto que você perdeu. Então tu tem agora que de novo, isso tinha um tom de castigo, porque ir em janeiro, todo mundo na rua brincando, batendo bola, e você ali, isso parece castigo. Quem passou por isso, de maneira geral, não passava pela segunda. Eu conheci alguns que passaram pela terceira e pela quarta, todo ano ia para recuperação. Eu estudei com um amigo que tinha sido naquela época, não tem mais hoje, jubilado. Ele repetiu 2 anos seguidos, foi jubilado e repetiu o terceiro depois que voltou. Meu Deus do céu, vai ser jubilado na segunda vez, não sei nem como é que ia resolver isso. E era um menino inteligente, mas não estava a fim de fazer o dever de casa. Alguns de nós somos muito inteligentes, já sabemos o que temos que fazer, mas não estamos a fim de fazer a lição de casa. E aí pode acontecer que não porque nós não temos capacidade de avançar, mas por essa acomodação e preguiça nós fiquemos na retaguarda. Aí alguns ficam com medo: será que eu vou estar aqui quando a turma começar a ir embora mais densamente? Será que eu vou estar vivendo nesse mundo de regeneração, ou eu vou ser mandado para outros planetas? Eu particularmente não gosto de tratar desse tema, porque eu acho que há muita especulação, nós não sabemos bem. Nós temos certeza de uma coisa: os maus recalcitrantes estão indo embora, isso tudo é claro. Muitos espíritos bons estão vindo para servir de exemplo e de estímulo para os outros, mas a turma do meio no caminho, aí cada um vai ter que avaliar por si. Mas para sabermos se nós estamos nos preparando para isso, é preciso pensar no seguinte: faz sentido o mundo se tornar um mundo de regeneração e nós habitarmos esse mundo sem termos feito nada para merecer estar? Não é uma questão de estar, é de merecer estar entre eles. Faz sentido eu ter direito de colher lá o alface na horta da minha amiga, se quando eu via ela capinando o terreno, eu virava na outra rua para poder, à medida que quando as plantinhas começaram a ficar no meio, eu disse: rapaz, eu estou aqui para trabalhar. Você vai trabalhar com o que agora? As plantas estão crescendo sozinhas, não precisamos mais do seu trabalho. E pior ainda, quando ficasse madura, dizendo: dá para você me arrumar umas 3? Aí eu falo: porque eu olhei a sua plantação, eu fiquei olhando. Não é bem assim que funcionam as coisas. Então, para a gente ter uma ideia, eu não posso me alongar muito, eu deixei aqui um textinho, é um pedacinho, isso está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala das muitas moradas na casa de meu pai, tem aqui os mundos regenerados. Se não pulou quando o celular apagou.
Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então, o mundo feliz está lá na frente. A gente está indo para um estágio que é o mundo regenerador. Depois que eu falo, olha que interessante, alguns chamamos mundo regenerado, outros chamamos mundo de regeneração, e outros chamamos mundo de regeneradores, como está no Evangelho. O mundo de regeneração tem mais sintonia com o mundo regenerador. O mundo regenerado é uma consequência disso, mas na verdade o mundo é um mundo onde nós, aqueles que estivermos em condições de passar essa etapa mais difícil, viveremos uma espécie de curso de verão mais tranquilo. A gente vai consolidar os aprendizados num ambiente mais sereno, mais tranquilo. Então, que ambiente será esse? Ele diz aqui: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Então, o primeiro alerta. Quem vai estar nessa outra etapa já está, pelo menos, vivendo uma situação de liberdade, de menos submissão a isso que ele chama de paixões desordenadas. Isenta do orgulho. Então, lá na frente, o orgulho não é mais dominante. Não quer nem dizer que ele não está presente. Ele não é mais dominante da conduta dessa humanidade. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração. Ou seja, hoje nós muitas vezes sabemos o que temos que fazer. Por isso eu perguntei: o que é amar? O que é ser feliz? Mas quando o orgulho é sob o controle, todos esses anseios murcham, né? Então, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que tortura, do ódio que a sufoca a alma, né? Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Tem outras coisas interessantes, mas esses 4 itens já bastam para servir de referência, como a gente ainda tem que trabalhar muito. Orgulho, inveja. Por que não falar de tabela? Ciúme, despeito, arrogância, soberba. Ele não falou de egoísmo, vocês perceberam? Ele não falou que o egoísmo não vai estar presente, mas com certeza, onde o amor está dominando, o que acontece com o egoísmo? Ele vai enfraquecendo. Porque a força do amor é tão generosa, é tão dadivosa, é tão na direção da fraternidade, que o egoísmo perde o ambiente, ele perde a sua retroalimentação. Porque o egoísmo se alimenta do egoísmo, como o orgulho se alimenta do orgulho, o vício se alimenta do vício. Agora, o que eu vou dizer para vocês é novidade, só eu descobri, Deus. A virtude também se alimenta da virtude. E só há um jeito de combater um vício: cultivar a virtude que se lhe opõe. A gente já sabe disso, é claro que não fui eu que descobri. O problema é que isso dá trabalho. E Joana diz: vida atuante na construção do bem e da ordem, que são as bases desse mundo feliz que todos ansiamos. E ela diz mais: diante das dificuldades que nos surgem, naturais do mundo em que ainda é de expiação e provas, embora na transição para o mundo de regeneração, quando nós nos entregamos a uma percepção pessimista
deixamos o pessimismo dominar os nossos raciocínios, as nossas emoções, acontece uma coisa muito grave, muito infeliz, que a gente não se dá conta, de maneira geral não se dá conta. É que nós entramos em sintonia com a negatividade ambiente, tanto no ambiente encarnado, mas principalmente no ambiente desencarnado. E Kardec já nos disse, todos nós somos médiuns e somos influenciados pelo mundo espiritual, que se deixarmos, somos verdadeiramente conduzidos por eles. Então, muitas vezes nós estamos fazendo coisas que nos ferem, que nos agridem, que contrariam nossos anseios, e não nos damos conta que estamos fazendo isso impulsionados por influências que vêm do mundo espiritual, que foram atraídas por nossa maneira de nos colocarmos na vida. Então Joana de Ângeles diz, se você está vivendo um momento de dor, de sacrifício, de dificuldades, o que fazer? Não compartilhe isso com ninguém, no sentido de querer transferir a dor para os outros, mas procura descobrir em você os fios que te levarão a descobrir as causas dessa dor e desse sofrimento em você. Mas se você está num momento muito bom, de muita alegria, de muita saúde, de muita harmonia, de muita prosperidade, se você já está vivendo, ainda que parcialmente, o que vai ser predominante no tempo da regeneração, do mundo regenerador, então compartilha com os outros. Fala dessa coisa boa. Por que a gente tem a mania de só chorar a Madalena com um amigo quando a gente está mal? E nunca vai compartilhar com ele quando a gente está bem. A gente acha que amigo é só para escutar lamúria. Eu sei de umas teorias, eu digo assim, é que não é bom falar muito para os outros do que a gente está de bem, porque causa inveja. E a inveja pode atrapalhar os nossos planos. É verdade, pode causar inveja, mas se você não está na sintonia da inveja, a inveja não atinge você. Por isso o mestre disse que o amor lava uma multidão de pecados. Nesse processo, então, caminhamos aqui para o nosso encerramento, a grande proposta de reflexão de Joana nesse capítulo, e por que não dizendo no livro todo, é nós pensarmos no quanto cada um de nós está fazendo o seu trabalho de transição em si mesmo, contribuindo com a transição do mundo à sua volta, do mundo mais adiante. É importante que nós oremos pelo mundo, oremos para o mundo ficar melhor, mas não assim, vamos orar para Deus para que alguém melhore o mundo, porque nós temos a mania de dizer as coisas estão muito ruins, alguém tem que dar um jeito nisso. Alguém quem? Não é? Alguém quem? Nós temos que nos conscientizar. Talvez, como a lição aqui disse, que eu li, nós não estejamos dominados ou conduzidos pelo ódio. Talvez nós não sejamos mais aqueles que odeiam com facilidade, graças a Deus. Mas se nós, diante do ódio ambiente, o que é que nós fazemos? Nós só calamos ou nós oferecemos a outra face, a face do amor em relação ao ódio? Alguns dizem que o ódio é a antítese do amor, vocês concordam? Que o ódio é o contrário do amor? Sabe o que eu acho que é o contrário do amor? Eu, particularmente, a indiferença. O ódio não é contrário do amor. O ódio rivaliza com o amor, mas não é contrário. Quem aniquila o amor é a indiferença. Quando o amor está presente, a gente não consegue ser indiferente. Então a gente às vezes quer muito que as coisas melhorem, mas a gente fica meio indiferente às oportunidades de fazer o mundo melhorar. Então a pergunta é essa: eu posso não odiar, mas o quanto eu faço para atenuar o ódio em torno de mim? Todas as vezes que a gente viu essas situações de grande polaridade, primeiro na política,
teologia, a religião. Como é que a gente lidou com isso? Né? Então, essa polarização, ela reflete algo que também está em nós. Por isso eu disse no começo, a transição, o mundo de regeneração que nós esperamos esteja vindo, tem que primeiramente, conforme Jesus no Sermão do Monte nos disse, surgir e se consolidar dentro de nós. Para fazermos por merecer viver no mundo de regeneração, temos que promover a regeneração em nós. Temos que fazer a mudança em nós. E isso, conforme Kardec disse, no capítulo 18 da Gênesis, se referindo à mudança global, mas que vale para o individual, isso não será feito sem lutas. Isso não será feito sem confronto, sem enfrentar o homem velho. Nas palavras de Paulo, o homem novo não há de se impor e de se reconstruir. A gente não sabe quando o mundo vai ser efetivamente um mundo de regeneração. Ainda estamos na transição. Dizem alguns que nós já passamos a meia-noite, e eu brinco. Entre meia-noite e 1 e 11h59 a diferença da escuridão é quase nenhuma. De 6 horas da tarde à meia-noite é o mesmo tempo de meia-noite às 6 da manhã. Então o que nós tivemos até agora mostra que nos falta ainda. Mas com uma diferença, já passamos da meia-noite. Já há elementos de consolidação melhor do mundo. Já temos conhecimento, estava comentando ontem, para acabar com a fome no mundo. Não faz sentido um mundo como o nosso ainda permitir a morte por fome. Nós temos tecnologia, conhecimento, ciência para fazer isso explodir em bem-estar. Não era para ninguém mais viver em barracos, caindo nos barrancos. A miséria do mundo existe não porque nós não temos condições, conhecimento e capacidade de fazer um mundo mais justo, nós já temos. É porque ainda o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme, a ambição predominam ao lado da indiferença. Joana de Ângeles diz que o grande problema no mundo não é o vigor dos maus, mas a mornura dos bons. Nós esperamos que as coisas melhorem, oramos para que as coisas melhorem, mas não nos mobilizamos, não agimos. E o capítulo diz, vida atuante na construção do bem e da ordem, porque sem isso, o mundo feliz que todos nós esperamos não vai chegar, pelo menos não por enquanto. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, assim sempre. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Quer fazer um encerramento? Posso? Prece de encerramento? Pode, por favor. Claro. Elevemos então o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons amigos que nos sustentam nesse instante, agradecendo por mais esta oportunidade de juntos refletirmos em torno da grande mensagem de amor, de harmonia e de concórdia que o Mestre nos trouxe. Jesus, amado Mestre, amado amigo, o Senhor que nos conhece a cada um de nós, de hoje, de ontem e de amanhã, por misericórdia, Senhor, dai a cada um de nós, que aqui estamos, nos dois planos da vida, aquilo de que necessitamos para vencer as nossas lutas e seguirmos adiante com segurança na direção de uma manhã melhor. Ilumina a nossa mente, acerena o nosso coração e fortalece a nossa vontade, para que não nos entreguemos ao pessimismo diante das dificuldades, para que não nos consideremos as vítimas do mundo, mas os alunos que têm a oportunidade, diante das experiências mais gravosas ou menos gravosas que nos são trazidas, de superarmos as lições outrora perdidas. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja.